Boa noite a todos. Novamente estamos aqui iniciando o estudo do livro A Energia dos Chakras. Hoje iremos abordar o item A Concentração para a Meditação, que faz parte do capítulo 5º da obra. Para a introdução do nosso estudo, como de hábito, vamos aqui fazer o comentário de um trecho de uma mensagem do Espírito Emmanuel. É do livro Cartas Universais e Apocalipse, o Evangelho comentado por Emmanuel, passagem da segunda carta de João, capítulo 1, versículo 8, que nos diz o seguinte: cada criatura retorna à terra com a aflição que lhe diz respeito às lutas regeneradoras. Saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para o mundo maior, abraçando na jornada construtiva, abraçando na aflição construtiva da jornada o medicamento capaz de operar-nos a própria cura. Vamos aqui fazer alguns apontamentos em cima desse texto do Espírito Emmanuel. A Terra, como sabemos, por se tratar de um mundo de provas e expiações, os espíritos que normalmente para aqui vêm trazem uma carga de aflições, de provas a serem trabalhadas. E por isso Emmanuel faz essa referência. Cada criatura retorna à terra com a aflição que lhe diz respeito. Mas essas aflições não são de graça e não são um castigo. Elas se direcionam às lutas regeneradoras, às possibilidades de superação e de crescimento espiritual para cada um de nós. E por isso Emmanuel diz: saibamos valorizar nossa oportunidade de crescimento para o mundo maior. Como assim? Emmanuel aqui está nos convidando a ver nas aflições cuidadosamente trabalhadas na sua superação mecanismos de progresso para o nosso espírito. O que não acontece quando a criatura humana, distanciada dos valores espirituais da vida, encara cada problema ou cada aflição como apenas uma circunstância constrangedora e infeliz a lhe perturbar a vida. Mas nós, que estamos trabalhando o nosso despertar espiritual, somos chamados a ter uma visão bem diferenciada. Sobretudo porque sabemos, como Emmanuel vai tratando, que as dores ou aflições que não são resultado do desequilíbrio, do vício ou do crime que tenhamos cometido na encarnação atual, e são resgates, promovedores do nosso crescimento e da nossa libertação espiritual. Voltando ao texto, abraçando na aflição construtiva da jornada o medicamento capaz de operar-nos a própria cura. Como é diferente a maneira de encarar a vida a que a doutrina espírita nos propõe e nos motiva a encarar. Agora, percebendo em circunstâncias que para outras pessoas
são bastante infelizes, oportunidades de crescimento espiritual. É isso que aqui nós somos chamados a refletir. E vamos assim iniciar nosso estudo dessa noite, a concentração para a meditação. Lembramos aqui, antes de entrarmos propriamente no nosso tema, que no nosso estudo anterior, aonde, entre outros esclarecimentos, percebemos que o estado natural da mente, envolvida por questões materiais e preocupações imediatas, estabelece um campo vibracional caracterizado pelas chamadas ondas beta, ondas cuja frequência impede ou dificulta bastante qualquer prática de meditação. Já o nível de vibração alfa vai nos abrindo as possibilidades dessa interação por serem vibrações mais lentas, mais baixas. Inclusive, nós queremos remeter àqueles que não tenham assistido à aula anterior a procurarem no nosso canal no YouTube. Aqui apenas quisemos fazer uma referência. Então, na proposta do estudo de hoje, que é a concentração para a meditação, eu quero apenas reforçar esse aspecto. É um trabalho onde a frequência vibracional emitida pela característica dos nossos pensamentos estão trabalhadas no chamado nível alfa e que trazem uma série de benefícios. Inclusive falamos a respeito disso no nosso estudo anterior. Mas entremos no nosso tema de hoje. Muitas pessoas pensam que meditar é uma tarefa difícil, já que não conseguem concentrar a mente no objetivo da meditação. Isso acontece devido à falta de hábito em aquietar a mente para o mergulho interior. Então, todo esse esforço que direcionamos para a aquisição do conhecimento da realidade da vida espiritual, de percebermos a vida com base na imortalidade, a estrutura que vai nos possibilitando começar a nos aquietar intimamente. Na medida em que percebemos os objetivos sublimes da vida, entendemos que a experiência no corpo, pela reencarnação, é apenas uma de diversas outras que já tivemos e ainda iremos ter, vai nos abrindo um campo de percepção da realidade, cujo resultado mais natural é de nos acalmar, é de possibilitar com que a agitação, o estresse, a pressão que a grande maioria das pessoas, vinculadas à percepção materialista da vida, não conseguem se subtrair. Mas nós, que vamos percebendo e entendendo a vida do ponto de vista espiritual, com isso já vamos estabelecendo um alicerce para as bases que nos possibilitarão a prática da meditação.
voltando ao texto, a dificuldade que muitas pessoas têm de meditar é devido à falta do hábito em aquietar a mente para o mergulho interior. Para aquelas pessoas que se veem e se pensam apenas como corpo material e veem na vida a essência de busca de satisfações instintivas e de posses materiais, não vislumbram valor nem importância nenhuma em fazer isso que aqui nós somos chamados na prática da meditação. Aquietar a mente para o autoconhecimento, para o mergulho interior. Então, reflitamos. Se já estamos percebendo a vida do ponto de vista espiritual, aqui nós já temos um material de reflexão. Por que a dificuldade em nos aquietar mentalmente? Nos acalmar emocionalmente para um trabalho de meditação? Prossigamos. A dificuldade de autodomínio é comum. Durante a prática da meditação, notaremos o surgimento de outros pensamentos, estranhos ao objetivo a que nos propomos, relativos a situações do cotidiano. Então, ao nos possibilitarmos a oportunidade da prática da meditação, que mais adiante no estudo de hoje veremos esclarecimentos sobre como deva ser essa prática, uma das dificuldades comuns é aquela relativa à intromissão de pensamentos estranhos ao objetivo da meditação. Ao procurarmos nos aquietar mentalmente, utilizando técnicas de respiração, que mais adiante falaremos, percebemos a constância da intromissão de pensamentos que não tem nada a ver com o objetivo da meditação. E isso é uma característica muito comum, que veremos alguns esclarecimentos sobre como trabalhá-la logo adiante. Essas ocorrências se devem à falta de hábito de relaxamento e concentração. Quando nos aquietamos pelo relaxamento, o corpo, acostumado à inquietude, parece reclamar, respondendo desta forma. Então, é habitual ocorrer naqueles que vão iniciando a prática da meditação, desde as questões dos pensamentos intrusos a determinadas inquietudes físicas. Começa a se sentir determinada coceira numa perna, numa mão, depois vem alguma coisa para desviar a atenção dos objetivos da meditação. E isso, como aqui é colocado, deve ser visto como uma ocorrência natural, resultado da falta de hábito de relaxamento e concentração. Mas que na medida em que persistirmos no objetivo da meditação, naturalmente iremos superar. Com relação aos pensamentos intrusos, ao objetivo da meditação, devemos evitar lutar contra eles ou mesmo negá-los, pois se assim o fizermos, eles ganharão mais força. Devemos apenas observá-los, voltando ao nosso objetivo,
que é o da meditação. Então, essa primeira dica, ao nos colocarmos para o exercício da meditação e virem os pensamentos intrusos, desviando a nossa atenção dos objetivos que traçamos, não devemos tentar lutar contra esses pensamentos, no sentido de não posso pensar nisso, isso não pode me vir à mente. Não. Apenas tente assumir a posição do observador, desidentificando-se com os pensamentos e permitindo que aqueles que vierem passem, sem receberem quaisquer atenções. Devemos apenas observá-lo, voltando ao nosso objetivo na meditação. O padrão que mais adiante nós iremos ver na meditação, que é, a princípio, a observação da respiração. Ao tempo em que nós vamos procurando respirar de uma forma mais profunda, preenchendo o diafragma, nós vamos percebendo que vem pensamentos que não têm nada a ver. Mas aí é apenas observar os pensamentos e deixá-los passar, sem estabelecer nenhuma identificação com eles. Essas ocorrências se devem à falta... A maioria das pessoas que tenta impedir que os pensamentos estranhos surjam, acabam se desviando ainda mais do objetivo da meditação. Com o passar do tempo, a mudança do hábito acontecerá e focaremos o mundo interior no momento da meditação. Então, muitas pessoas que tentam impedir de ter esses pensamentos estranhos acabam desviando do foco da meditação e fortalecendo ainda mais o surgimento desses pensamentos. Mas utilizando esse recurso que citamos anteriormente, de procurar assumir apenas a posição de observador deles, sem se identificar com eles, voltando a focar no objetivo da meditação, que é, sobretudo, o autoconhecimento, o nosso mundo interior, nós iremos, naturalmente, superando essa dificuldade que, a princípio, se apresenta para a maioria das pessoas. Aos poucos, vamos adquirindo maior facilidade na concentração, até que pensamentos intrusos deixem de surgir em nosso campo mental. Para isso, somos convidados a desenvolver a paciência e a perseverança. Interessante, né? Se não atentarmos na conquista dessas virtudes da paciência e da perseverança, como acontece com muitas pessoas, logo nos sentiremos desestimulados à prática da meditação. Mas se formos perseverantes nela, nós facilmente superaremos essa questão dos pensamentos intrusos e de comichões, de coceiras, de coisas que surgem no nosso corpo para desviar nossa atenção. Para iniciar o processo de meditação, é fundamental que a pessoa volte a atenção para o mundo interno, concentrando-se no ato de respirar, abstraindo o mundo externo. Então, na prática da meditação, nós estamos exercendo o cuidado, a atenção em relação ao nosso mundo interior.
aos valores de ordem espiritual, ao mesmo tempo nos abstraindo, deixando de lado as questões de ordem material, as preocupações, os afazeres. O momento da meditação é um momento de trabalho interno, que a princípio reservaremos, nos é sugerido 10, 15 minutos. Com o passar do tempo, poderemos aumentar para 30 minutos ou um pouco mais. Mas sempre atento a essa abstração em relação às questões de ordem exterior. Esse simples ato, que é a meditação, promove a diminuição da pressão arterial, dos batimentos cardíacos, do ritmo respiratório, suavizando ainda outras funções fisiológicas. Todas essas que aqui são colocadas, é muito positivo a diminuição, né, da pressão arterial, dos batimentos cardíacos. Isso vai favorecendo a harmonia e o equilíbrio de diversas outras funções fisiológicas. O benefício da meditação, como inclusive estivemos detalhando mais no estudo anterior, são muito grandes. E são, ou pelo menos devem ser suficientes, para nos estimular na busca e na perseverança dessa prática. É fundamental que o diafragma, músculo que separa o tórax do abdômen, esteja livre. Por isso, na posição sentada, a coluna deve estar ereta, bem encostada no espaldar da cadeira. Então, aquela posição onde se forma um ângulo de 90 graus é a posição ideal para o trabalho da respiração diafragmática que é indicada na prática da meditação. Há pessoas também que podem tentar meditar deitadas, de preferência voltadas para a respiração com o tórax para cima, justamente para deixar o mais livre possível a passagem do ar, inclusive evitando um travesseiro alto, que inclinando o pescoço já dificulta um pouco a passagem do ar. Então, e também outro aspecto que é muito recomendado na obra, o horário no qual habitualmente deveremos estabelecer para a prática da meditação. Um horário em que saibamos não estar em situação de sono ou de necessidade de dormir, porque isso será um elemento dificultador a mais na prática da meditação. A meditação pode ser realizada em qualquer horário, porém recomenda-se para exercícios formais em que há relaxamento no corpo, um horário em que a pessoa esteja sem sono. Essa recomendação é muito importante. Exercícios de meditação do discernimento, nos quais são feitas reflexões, podem ser realizadas em qualquer posição, em pé ou ao fazer exercícios físicos, como caminhadas para introspecção e autoconhecimento. Vamos comentar isso aqui. No enfoque dado para a meditação, aonde buscaremos refletir, iremos trabalhar a percepção, a introspecção, que é aquela na qual nós podemos analisar
determinada situação que vivemos durante o dia, determinada emoção que nos envolveu, o que houve para que nos sentíssemos envolvidos daquele modo. Esse tipo de discernimento, nessa prática de meditação, ela pode ser feita até quando estamos numa caminhada, como estamos em alguma prática de exercício, porque a diversidade dessa introspecção favorece. Meditar é buscar o autoconhecimento e, para isso, é essencial a autoconsciência. É importante, antes de meditar, pensar no que se está fazendo e no porquê. A meditação deve ser uma escolha consciente. Então, nesta obra Energia dos Chakras, o direcionamento e enfoque maior da meditação é nesse trabalho de autoconhecimento, de termos um espaço de tempo reservado para as reflexões que nos possibilite a contextuação da realidade de fatos que vivemos perante o que nós já conhecemos na doutrina espírita, perante o discernimento espiritual que já usufruímos, normalmente no dia a dia e envolvido com tarefas de ordem material, não há abertura para o campo de autorreflexão, de autoconhecimento. Mas se separarmos no nosso dia a dia um espaço de tempo mínimo de 10, 15 minutos para isso, utilizando, a princípio na prática da meditação, como foi dito, a postura ereta, a busca de uma respiração profunda e calma, a princípio a tentativa de esvaziar a mente, de não pensar em nada, e nesse momento se vêm pensamentos que não têm nada a ver com a busca desse autoconhecimento, deixar esses pensamentos passarem e focar naquele objetivo que levamos para a meditação. Na medida em que esses exercícios vão sendo repetidos em outros dias, nós paulatinamente iremos perceber o estabelecimento de certa calma, de certa serenidade interior, naqueles momentos em que vai anteceder a prática da meditação e principalmente nela. Isso nos dará um bem-estar, fortalecerá a nossa consciência de imortalidade. Na própria prática da meditação, onde buscamos, no esvaziamento da mente, a busca do autoencontro espiritual, nos faculta, desde os primeiros dias de prática, certos estados de bem-estar, de percebermos que nós estamos além do corpo físico e além dos campos mentais que formam a personalidade temporária em que nos apresentamos durante a encarnação. A nossa essência espiritual profunda começará a respirar, a se apresentar, a nos percebermos mais na nossa essência de espíritos eternos e a diferenciar tudo aquilo que diz respeito aos interesses do mundo material, dos interesses espirituais profundos que cada um de nós trazemos. Bom, esse é o último slide desse tema do estudo de hoje. Agradecemos àqueles que compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa noite a todos.